Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física da semana, mais uma semana que a gente volta a trabalhar com a disciplina de Física. E hoje, para a gente iniciar a semana de Física aqui no canal Educação, a gente vai estar trabalhando ainda o tema de medidas e grandezas. A gente vai trabalhar nesse objeto do conhecimento o nosso conteúdo de máquinas simples e complexas. No nosso último encontro, galerinha, a gente estava trabalhando com as máquinas simples do tipo alavanca. Agora, a gente vai dar continuidade a esse tema, trabalhando com as rodas e roldanas e também com o plano inclinado. Beleza? Então, na aula de hoje, vamos iniciar o nosso tema de máquinas simples e complexas, trabalhando com as medidas e grandezas físicas, nessa data do dia 11 de outubro. Disciplina Física, e eu sou o professor Caio, que estarei aqui com vocês em mais uma aula de Física aqui do canal Educação. O nosso objeto do conhecimento, eu já tratei com vocês, né? O nosso objeto do conhecimento é o tema de medidas e grandezas físicas, as máquinas simples e complexas. Vamos também trabalhar, galerinha, com o objetivo, os objetivos, na verdade, que é reconhecer que a medição e o controle de processos são fundamentais para gerar os melhores resultados possíveis quanto à utilização de recursos, máquinas, desempenho, rentabilidade e proteção ambiental e segurança. Compreender a diferença entre máquinas simples e máquinas complexas e também analisar as classificações existentes de máquinas simples. Da teoria à prática, bora lá. Da teoria à prática, galerinha, a gente vai trabalhar com a resolução de questões durante a aula e para casa, beleza? Muito bom dia a todos que acompanham a gente, mandar aquele bom dia especial para o Alencar Arsênio, galerinha que está aqui com a gente em mais uma aula de Física. Também mandar mensagem aqui, na verdade, mandar um bom dia especial para a galerinha que também se encontra pelo IPTV, tá? À medida que vocês forem chegando, será um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? E para a gente continuar a nossa aula, galerinha, a gente vai, enfim, passar a trabalhar com o nosso conteúdo de hoje. Olha só, rodas e roldanas é o nosso tema de hoje, tá? E nesse tema, galerinha, a gente observa o seguinte: a gente vai analisar primeiramente as rodas. Professor, o que são as rodas? Vamos lá. Roda, galerinha, é um instrumento, uma máquina simples de superfície circular, tá? Tem uma superfície circular. Ou seja, é uma circunferência. Bora lá. Tem uma superfície circular e é semelhante a uma circunferência. Beleza? Além disso, galerinha, além de ser uma superfície circular, as rodas, elas têm uma característica que diferenciam ela das roldanas. As rodas, elas vão ter a característica de não possuírem uma parte que é bem característica das roldanas, que é o sulcro. A gente vai observar já nas roldanas, olha só, que as roldanas elas possuem um sulcro ou
chamado também de mancal. Então, a ausência dessa estrutura chamada sucro é o que faz as rodas se divergirem, se diferenciarem das roldanas, tá? E as rodas, elas têm uma característica especial de facilitarem o deslocamento. É o que acontecia, na verdade, é o que não acontecia na ausência das rodas. Antes das rodas serem criadas, a gente tinha um deslocamento apenas por animais, tá? Um deslocamento a pé. Então você ia viajar, na verdade, você teria que viajar no próprio animal, tá? Você teria que viajar nas costas de um cavalo, nas costas de um jumentinho, de um burro, tá? Porém, você não tinha como levar um número grande de objetos ou de pessoas nas costas desse animal, porque ele também não iria aguentar uma viagem longa, né? Com muito peso. Então, galerinha, o que aconteceu? Com o surgimento das rodas, você teve agora, galerinha, uma característica de poder levar mais pessoas, poder levar mais objetos durante o transporte, durante essa viagem, tá? Então, por exemplo, numa carroça dessa, eu posso levar muito mais peso, muito mais objetos do que aqueles que eu levava nas costas do animal. Porque como a roda tem o objetivo de facilitar o deslocamento, ela vai diminuir o atrito com o solo e não vai provocar no animal uma grande produção de esforço. Então, esse animal, ele não vai precisar se esforçar tanto para produzir o mesmo deslocamento que ele produziria caso o objeto estivesse nas suas costas. Tá bom? Então, a questão da existência das rodas, galerinha de Santa Luz, da escola Iraci Barros Pinto, galerinha da primeira série de Santa Luz, as rodas, elas servem para facilitar o deslocamento, para diminuir o atrito com o solo, tá bom? Uma roda, galerinha, ela é uma máquina simples, né? E ela gerou muito impacto na sua criação. Como eu acabei de citar exemplos, né? As pessoas antes eram limitadas a levarem uma quantidade X de peso no animal ou uma quantidade X de pessoas. Hoje você pode levar 2x, 3x, 4x em uma carroça, em uma caçamba, né? Tudo através da existência de rodas. Perfeito, jovens? Bacana? Então, não esqueça do objetivo, né? O objetivo dessas rodas é facilitar o deslocamento. Perfeito. Vamos para roldanas. Professor, o que são roldanas? Vamos lá. Roldanas, galerinha, são rodas, tá? Também são rodas. Porém, são rodas diferenciadas. As roldanas, elas são rodas com sucro. Olha só, agora eu tenho a existência de uma estrutura nova, que é o sucro. Professor, o que seria esse sucro, ou também chamado de mancal? Sucro ou mancal seria, galerinha, um espaço por onde as cordas ou fios
podem passar. Seria um espaço por onde rodas ou fios podem passar. Perfeito, jovens? E aí, galerinha, deixa eu colocar aqui na imagem para você que eu tenho esse sucro existindo nessa imagem. Olha só. Nessa imagem eu consegui aí identificar esse espaço por entre as polias, que é onde as cordas ou os fios podem passar de uma forma interna, tá? Internamente a estrutura da própria roda, internamente a estrutura da própria roldana, você tem a passagem dessa corda, desse fio, que vai dar origem aí ao nosso chamado sucro ou mancal, ok? E ele serve para acoplar na polia, né, na roldana, uma corda ou um fio. E assim conseguir deslocar os objetos, que também é o objetivo das polias, tá? Já que as polias, elas são consideradas rodas com uma estrutura interna por onde eu posso acoplar uma corda, então quer dizer que elas vão ter o mesmo objetivo das rodas, né? O objetivo das rodas era deslocar um objeto, facilitar o deslocamento desse objeto. Então, das roldanas, permanece o mesmo objetivo. Beleza, jovens? Show até aqui? Tranquilidade? Show de bola? Vou querer a participação de vocês, tá? Para saber como é que tá a aula, se está fluindo bem, se ficaram algumas dúvidas, tá? Então, vou querer a participação dos senhores nessa nossa aulinha da primeira série. Beleza? Caso não tenha ficado nenhuma dúvida, eu vou dar continuidade, certo? Mas é sempre bom a participação de vocês na nossa aula, ok? Vamos então aqui, galerinha, identificar o seguinte. Eu coloquei um texto aí, certo? Porém, eu só vou grifar alguns pontos. Não precisa você anotar tudo. Não precisa você se preocupar em anotar na pressa. Eu só vou listar aqui alguns pontos que são pontos importantes que a gente tem que considerar sobre esses tipos de roldanas. As roldanas, galerinha, as roldanas, elas, deixa eu voltar, são classificadas em dois tipos, tá? São classificadas em dois tipos. As roldanas podem ser roldanas móveis ou elas podem ser roldanas fixas. Cada uma com uma característica diferente. Cada uma com uma característica diferente, tá? As roldanas podem ser móveis ou podem ser fixas. Perfeito? Vamos para a primeira classificação. Vamos para a classificação de roldanas fixas, tá? Vamos aí para a classificação de roldanas fixas. São roldanas que você não terá movimento da roldana. Não há movimento da roldana, beleza? A roldana, ela não vai se mover, se deslocar, perfeito? E outra coisa, o objetivo dessa roldana é apenas alterar o sentido da força.
Alterar sentido. Beleza? Alterar sentido. A roldana fixa, bora lá. Ela vai facilitar a execução de uma atividade, mas ela só vai executar a realização de um esforço mudando a direção da força. Mudando a direção da força. Beleza? Então, essas roldanas, elas são mais presentes, por exemplo, nas academias. A galerinha aí que faz academia, ou que conhece alguém que faz academia, já foi lá visitar, tudo mais, já presenciou alguém realizando um exercício de academia lá nos aparelhos, vai observar e vai lembrar que lá nas academias você tinha uma estrutura semelhante a essa, tá? Uma estrutura de quê, professor? De uma roldana que está fixada no aparelho. De um lado você tem o peso que você quer levantar e do outro você tem o pegador, onde a pessoa ela vai pegar e puxar aquela corda que prende o peso. Tá bom? Então, galerinha, a roldana do tipo fixa quando você se deparar com uma, você vai realizar apenas uma mudança no sentido da força. Perfeito? Vamos lá. Então, eu quero que você observe o seguinte. Quando você puxar o objeto, na verdade, puxar a corda para a sua direção, você vai aplicar uma força chamada de força externa. Beleza? Essa força externa, ela vai acabar aplicando na corda uma força chamada de tensão. Vou colocar aqui essa força chamada de tensão de pretinha. Essa força chamada de tensão, ela será a força que a corda irá sentir devido à sua aplicação de força externa. Beleza? Essas duas forças são iguais. Ok? Jovens, mas existe também lá no peso, olha só, vai existir uma força que o peso sofre devido à atuação do campo gravitacional da Terra. Essa força, a gente conhece ela como a força peso, que ela é calculada pelo produto da massa vezes a gravidade. E, jovens, o que acontece também? Devido a esse peso, lá na corda, a corda também vai sentir a atuação da aplicação desse peso. Beleza? Você está vendo que tem uma força de tração em um ponto e tem uma força de tração também em outro ponto na corda, não é? Pois muito bem, jovens. Essas forças, elas vão acabar se cancelando, tá? Já que elas são as mesmas forças de tração ou tensão
na corda. Ok? E assim, meus queridos, o que é que vai sobrar de resultado, professor? A força-peso, que é a força azulzinha, ela será igual à força externa que você aplica. Então o resultado é esse, jovens. O resultado é a força que você aplica e que consegue movimentar o objeto é uma força igual à força que a Terra aplica sobre o objeto. Então, para você movimentar o objeto, você tem que, no mínimo, aplicar uma força semelhante à força que a Terra aplica sobre o objeto. Tá? Essa é a característica da roldana fixa. Tá bom? Beleza? Então, a força necessária para equilibrar o objeto é igual à força aplicada pela pessoa. Ou seja, a força necessária para equilibrar o objeto é a força-peso. A força que a pessoa realiza é a força externa. Então, essas forças devem ser iguais. Bom? Beleza? Jovens, e como eu falei, né? A roldana, ela é presa em uma base. Essa é a característica para que ela seja uma roldana fixa. Perfeito, jovens? Galerinha, vou te dar 2 minutinhos nessa tela e depois a gente volta para falar sobre a roldana móvel, tá bom? 2 minutinhos.
Vamos lá, jovens. Retornando aqui para nossa aula, tá? Retornando para nossa aula. Vamos então analisar o seguinte agora. Analisar as roldanas móveis. Agora o nosso foco é compreender, analisar as roldanas móveis. Essas roldanas, elas já vão ter duas outras características, tá? Primeira característica é que elas vão ter movimento. E a segunda característica é que nós teremos a força diminuída. Elas terão também essa outra característica. Enquanto a outra roldana, que é a roldana fixa, ela só tem a característica de alterar o sentido da força. Aqui nós vamos diminuir essa força. De que forma, professor? Vamos lá. Bom, as roldanas móveis, elas têm a função de diminuir a intensidade do esforço. Então, veja só. Roldanas móveis diminuem a intensidade do esforço. Diminuem a intensidade do esforço. Então, galerinha, a gente vai novamente colocar a mesma situação. Olha só. Você vai aplicar uma força puxando, né? Então, você vai aplicar uma força externa. Beleza? Porém, na corda, nós teremos a força de reação na corda, que seria a tração. Perfeito? Professor, e lá no objeto? Lá no objeto, você vai observar que você tem a força peso, que é o produto da massa vezes a gravidade, certo? E, além disso, você tem, olha só, duas outras forças. A força da corda nesse lado e a força na corda desse outro. Então, nesse lado, você vai ter T sobre 2 e desse outro você tem T sobre 2. Beleza? Então, galerinha, olha só o que vai acontecer. Como vai ficar metade para cada lado, eu só tenho cancelamento de metade da força que eu apliquei. Tá? Então, a força peso, ela será diminuída pela metade. Porque eu apliquei uma força na corda que gerou uma tração T, uma tensão T. Porém, lá no objeto, por conta da polia móvel que está prendendo o objeto, só metade da força que o objeto aplica vai chegar até a mim. Então, diminuiu de T para T sobre 2. Esse T aqui, que é a tensão, será igual a esse peso aqui.
Ou seja, eu vou diminuir o esforço de que maneira, professor? Fazendo a força externa diminuir o seu valor pela metade. Então, para calcular a força externa na polia móvel, eu vou calcular P dividido por 2 elevado a N. Sendo que esse N, galerinha, é o número de polias móveis. Por isso que aqui diminuiu pela metade. Porque eu só tenho uma polia móvel. Enquanto, em outras situações, quanto mais aumentar o número de polias, mais eu diminuo a força que eu preciso exercer, que é a força externa. Então, a força externa, ela é P igual a 2 elevado a P sobre 2 elevado a N, perdão. Então, força externa é P sobre 2 elevado a N. Ou seja, quanto mais polias móveis eu tenho, menos eu aplico uma força. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma polia móvel. Fica P sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então, ficaria P sobre 2. Certo? Para duas polias, ia ficar P sobre 2 elevado a 2. Ou seja, P sobre 4. Para 3 polias, 2 elevado a 3. Então, ficaria P sobre 8. E assim por diante. 4 polias, P sobre 16. E assim vai. Tá? Então, galerinha, você teria, para o maior número de polias, um menor esforço. Ok? Então, para cada polia que eu tenho e essa polia ou essa rodana for móvel, a força necessária é reduzida pela metade. Certo, jovens? Bacana? Vou te dar, galerinha, 2 minutinhos também nessa tela e a gente volta depois dos 2 minutinhos.
Vamos lá, pessoal. Voltando. Vamos de volta aqui para nossa aula. Agora falar da união de polias. Nós temos aí os acoplamentos, tá? Acoplamentos de polias. Os acoplamentos, galerinha, eles são uniões de polias que podem ser classificadas de diferentes formas. Eu posso classificar essas polias com um acoplamento por correia ou um acoplamento por engrenagem, tá? E aí a gente vai falar sobre cada um desses acoplamentos agora. O que acontece no acoplamento por polia, por correia, o que acontece no acoplamento por engrenagem, beleza? Então, nessa união de polias, nesse conjunto de polias por correia, quando eu tenho um acoplamento por correia, galerinha, eu tenho a presença de uma corrente que prende as polias. Então, aqui, as polias, elas serão unidas por correia ou corrente, que é o caso, olha só, das bicicletas, né? O acoplamento que prende a coroa e a catraca é um acoplamento por correia ou por corrente. Você tem uma corrente que prende as duas polias e facilita no seu movimento. Facilita a transmissão de movimento. Então, o movimento que a coroa fizer vai ser transmitido para a catraca. Por meio de quem? Por meio da corrente. Beleza? E, devido a essa corrente, as polias, elas vão girar no mesmo sentido. Então, enquanto uma gira no sentido horário, a segunda também tem que girar no sentido horário, tá? As duas, elas vão girar no mesmo sentido. Beleza? Jovens, já o acoplamento por engrenagem, você já vai ter a presença de dentes nessas polias. As polias agora, elas são unidas pelos dentes. E quando essas polias, elas possuem dentes, elas são chamadas de engrenagens. Engrenagens, tá? Elas têm um outro nome, né? Elas podem ser chamadas de polias ou podem também ser chamadas de engrenagens. E leva o nome desse acoplamento, tá? O acoplamento por engrenagem é que as polias, elas se unem por conta de seus dentes. Agora, a transmissão do movimento será no sentido oposto. A transmissão de movimento de uma inicia no sentido horário, então a outra tem que estar no sentido anti-horário, tá? Nesse caso aí você tem a transmissão de movimento no sentido oposto. Enquanto uma inicia o movimento num sentido, a outra tem que ter o movimento no sentido oposto. Beleza? E para fechar a nossa parte teórica, tranquilo? Show de bola? Até aqui, tranquilidade? Para fechar a nossa parte teórica, galerinha, a gente vai falar então agora do plano inclinado. O plano inclinado, galerinha, ele tem o objetivo de quê, professor? De facilitar o levantamento de pesos. Então, o objetivo dos planos inclinados é facilitar o levantamento de pesos. Então, você
tenta se deslocar de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, utilizando uma rampa se torna mais fácil. Você gasta menos energia, você acaba gastando menos força, né? Você acaba aplicando menos força para subir uma rampa do que para subir escadas, tá bom? E a mesma coisa seria se você quisesse, olha só, executar um trabalho, executar um esforço. Isso por quê, galerinha? Isso porque o plano inclinado, ele acaba diminuindo a força-peso aplicada sobre o objeto. Por isso que facilita muito o levantamento de objetos. O objetivo do plano inclinado é diminuir a aplicação, a ação da força-peso. Esse é o objetivo principal do plano inclinado, tá? Diminuir a ação da força-peso. Essa redução, ela também é utilizada nos pregos e parafusos. De que forma, professor? De que maneira? Os pregos e parafusos, eles vão possuir, nas suas pontas, uma inclinação. E para tornar a penetração do prego, a penetração do parafuso algo mais fácil, você tem essa pontinha, você tem essa inclinação. Beleza? Porque vai estar diminuindo a área de contato. Então, vai estar diminuindo a força também aplicada. Além disso, você também tem essa mesma função presente no escoamento de água. A água, ela sempre vai procurar o ponto de menor energia, menor potencial. Então, você terá um plano inclinado facilitando esse escoamento de água também. Beleza? Jovenzinhos. E aí, galerinha, a gente chega às questões. Temos aí 15 minutinhos mais ou menos para a gente trabalhar com as questões. E eu vou agora dar o tempinho para vocês treinarem, para vocês tentarem fazer essas questões. E aí eu venho com a resolução delas também, tá bom? Vou te dar aí 2 minutinhos nessa primeira questão e a gente volta já já.
Muito bem, galerinha, muito bem. Vamos então continuar aqui a nossa aula. A galerinha tá gabaritando letra C, né? Diretamente aí de Pajeú, colocaram letra C. Alencar Arsênio também gabaritou letra C. Então, vamos para a letra C. São ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples do dia a dia. Muito bem, jovens. Gabarito letra C, sem nenhuma dúvida. Próxima questãozinha. Essa daqui ele queria o que as máquinas simples, né, são. Qual é a definição de máquinas simples? E agora eu quero que você relembre da nossa aula de quinta-feira passada, né? Quando a gente começou a trabalhar com máquinas simples. Eu quero que você correlacione a primeira coluna 1, 2, 3 com a segunda coluna que tem os espaços com as alavancas, tá? Então você vai relacionar a ocasião, a situação com o tipo de alavanca que a questão fala, tá bom? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já. Vamos lá, galerinha. Correlacione as situações e os objetos descritos na primeira coluna com as máquinas simples apresentadas na segunda coluna, né? Então, jovens, na primeira coluna eu tenho a situação, na segunda eu tenho a máquina simples, que é a alavanca associada. Então, jovens, primeira situação diz o seguinte: a utilização de uma tesoura para cortar um pedaço de papelão. Então, qual é a máquina simples alavanca que faz aí a característica de uma tesoura? Seria a interfixa, né? A tesoura ela tem um parafuso central que faz o papel do ponto de apoio e em uma das extremidades você tem a aplicação da força potente, na outra extremidade você tem a aplicação de uma força resistente. Então, a alavanca interfixa, o melhor exemplo aí seria a tesoura. A utilização de um carrinho de mão para carregar pedras. O carrinho de mão, galerinha, ele faz o papel de uma
alavanca do tipo interresistente. Por que interresistente, professor? Porque, galerinha... Opa, deixa eu trocar aqui. Tesoura é 1, né? Acabei trocando aqui as bolas. Então, a tesoura é 1 e o carrinho de mão é interresistente, que é o 2, certo? Por quê, professor? Por que interresistente? Porque no centro do carrinho de mão você coloca os objetos que quer levar. Esses objetos, eles causam nessa alavanca uma força resistente que se localiza no centro. Numa das extremidades você tem o ponto em que você levanta o carrinho, será um ponto de força potente, e lá na outra extremidade do braço da alavanca você tem o pneu sendo um ponto de apoio. Então, como o ponto potente ele fica numa extremidade, o apoio na outra e o resistente fica no centro, a alavanca carrinho de mão seria do tipo interresistente. 3. A pinça facilita a retirada dos pelos da sobrancelha. Então, aqui ele está falando da pinça, sobrou para a gente interpotente. Não é porque só sobrou, essa alavanca ela é realmente uma alavanca do tipo interpotente, porque no caso da pinça, você aplica uma força no centro do braço da alavanca, para que a pinça possa fechar. No ponto em que o pelo se encontra, é o ponto de força resistente, o pelo vai causar uma resistência contra a sua saída, e na outra extremidade do braço da alavanca, você tem uma força não potente, não resistente. Você, na verdade, não tem força. Você tem um ponto de apoio. Beleza? Então, fica 3, 1, 2. Gabarito novamente, letra C. E aí, galerinha, acertaram? Galerinha aí de Pajeú. O Alencar, Arsênio, conseguiu acertar? Letra C, né, jovens? Então, vamos para a próxima questão. Questãozinha número 3 diz o seguinte. A ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores em um lago, sendo que os remos são considerados alavancas. Olha só, você tem então um ponto que o rapazinho está aplicando a força, que esse ponto aqui seria um ponto potente. Na água, você tem o ponto em que a água causa uma resistência, então esse ponto aqui seria um ponto resistente. E esse ponto central, que é onde o remo está preso no barco, seria um ponto de apoio, né? Então, muito provavelmente, teremos aqui uma alavanca do tipo interfixa. Beleza? Vamos, então, observar quais são as alternativas, qual é a análise da questão também. Um estudante, ao analisar essa situação na margem do lago, afirmou que, primeiro, a alavanca é do tipo interfixa. E aí, será? É, né? A gente acabou de visualizar no esqueminha que eu desenhei na própria imagem da questão, que a alavanca é do tipo interfixa porque tem um ponto de apoio no centro do remo. Então, a primeira pode dizer que é verdade. 2. O ponto fixo da alavanca encontra-se na água? Não. O ponto fixo da alavanca encontra-se conectado com a embarcação. É falso. 3. O braço da força resistente é menor que o braço da força potente? Também não, né, jovens? O braço da força resistente, que é a parte do remo que toca a água e vai até o barco, é muito maior do que o ponto de força potente, que é o ponto em que você aplica a força, que é bem curtinho, né? Só cabe mesmo a sua mão. Então, a terceira afirmativa, ela também é falsa.
E afirmativa 4, para fechar, a força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores. Exatamente. A força da água sobre o barco é bem menor, que é o que facilita a movimentação dessa embarcação. Então, a gente vai marcar 1 e 4, gabarito, letra B, de bons alunos. Certo? Galerinha, dá tempo para mais uma, né? Vamos fechar aqui mais uma, será que dá tempo? Deixa eu ver a questãozinha aqui. Olha só, eu vou deixar essa quarta questãozinha aqui para vocês. Ela fala aí das alavancas no nosso corpo. Eu acho que dá para a gente analisar bem rapidinho, né? Então ela diz, olha só, que eu tenho diferentes pontos do nosso corpo. Eu tenho o pé, seria o ponto 1, o braço e antebraço, que seria a alavanca 2, e a cabeça, que seria a alavanca 3. Se você observar, o pé, ele tem uma força resistente no centro. O pé, que seria a alavanca número 1, tem uma força resistente no centro. O braço e o antebraço têm uma força potente no centro. E a nossa cabeça tem um ponto de apoio no centro. Beleza? Então, se tem uma força resistente no centro, o pé seria interresistente. Não pode ser letra C, não pode ser letra A. O braço, que é a alavanca número 2. Como ela tem uma força potente no centro, então ela é uma interpotente. Não pode ser a letra B. Sobra, então, letra D de dado. Viu como foi simples? Viu como foi rápido? Galerinha, a gente vai ficando por aqui. Ficou com dúvida em algum ponto? Acesse essa aula novamente lá na nossa plataforma do canal Educação e você vai poder ver, rever, pausar, adiantar, voltar à aula quantas vezes você quiser, tá bom? Ficamos por aqui hoje, mas a gente retorna na quinta-feira, certo? Até lá, jovens. Tchau, tchau.